Mas a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 35 países, levando a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ao lar, ao comércio, ao veículo, ao coração de cada um, bendito do Pai, do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que está se juntando conosco nesta madrugada. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir no canal, como instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações nessa madrugada e vocês venham a aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja as abundâncias e diversidades de poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada corpo, alma, espírito e coração, para curar, proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, e que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo toda obra do maligno e toda obra da carne que estiver tentando impedir essas vidas de se ajuntar conosco em um só Espírito, de o buscar nesta madrugada, de exaltar e glorificar ainda mais ao teu santíssimo nome em cada área e setor de suas vidas, para se tornarem benditos amigos do Pai, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par?
rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses possuirão por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. E como está escrito em Mateus, capítulo 12, palavra do Senhor Jesus, aquele que não ajunta e espalha, e o reino dividido não prospera. Então escolha seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos, nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e além de orações, esteja recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas nesta madrugada para aumentar a sua fé, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação é o rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Isaías, que possui 66 capítulos. Livro de Isaías, que possui 66 capítulos, é o primeiro livro e capítulo a ser ministrado nesta live. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo, para assim você interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Livro de Isaías, capítulo 37. Isaías, capítulo 37, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11. Isaías, capítulo 37. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Isaías, capítulo 38, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, continuam recebendo orações toda madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco através dessa internet sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para os fortalecerem, para que venham louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que a partir de 1 e 12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então vão colocando aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco. Vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 37, do versículo 14 ao versículo 20. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins,
Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 37 do livro de Isaías, nós vemos aqui a oração do rei Ezequias, após ter recebido uma carta que não era para a afronta dele, e sim era uma afronta ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vemos a importância que tem de nós nos refugiarmos no Senhor. Porque aqui Ezequias fala: Senhor, você não está ouvindo, você não está vendo? Nós sabemos que o Senhor ouve e vê todas as coisas. Mas é necessário que parta da nossa iniciativa de trazer a presença do Senhor, para que Ele venha batalhar por nós, para que Ele venha interceder, de maneira que venhamos a sair vitoriosos. Pois se nós não entregarmos os nossos caminhos ao Senhor e ficar tentando provar a força do próprio braço, ficar puxando a rédea falando que você consegue sozinho, sendo que o próprio Senhor e Salvador da sua vida afirmou, João capítulos 14, 15 e 16, sem mim nada podeis fazer. Então nós devemos nos posicionar com ainda mais firmeza, sabendo que o Senhor dos Exércitos batalha e peleja por nós, se nós estivermos em obediência, se estivermos de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. E para nós sabermos se estamos ou não, é necessário examinar as escrituras da Bíblia Sagrada, pois como o próprio Senhor Deus afirmou, Osés 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Então é necessário cada um de nós vigiarmos, sempre tomarmos muito cuidado e nunca, em hipótese nenhuma, permitir que o inimigo venha afrontar ao Senhor dos Exércitos. Sabemos que não podemos enfrentar o inimigo sozinho, mas também não podemos correr, porque lá no livro de Tiago foi bem claro, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós ali nos posicionamos com o coração firme no Senhor, o Senhor é quem nos dá a força para permanecermos firmes, fiéis sobre a rocha. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E a inauguração de nossos templos físicos está chegando em todos os municípios do Brasil, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que todos vocês têm a oportunidade de interagir, de participar, cada um de acordo com a sua obra, com o jugo e o fardo que você recebeu do Senhor Jesus, cada um de acordo com a sua capacidade, independente do seu segmento religioso de fé, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade. Entre em contato conosco no privado, que dependendo da rede social chama mensagem, bate-papo, para que você possa pedir um de nossos templos físicos na sua região. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, independente do valor, ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês terão a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, pois como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, devemos priorizar aqueles que são os domésticos da fé. E nós damos honra a quem tem honra, e como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E o livro é o livro de Zacarias e possui 14 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso.
Livro de Zacarias, capítulo, glórias ao nosso Deus, Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3. Zacarias, capítulo 6. E para o rebanho bendito par, de número 4, livro de Zacarias, capítulo 7, para a sua meditação. Lembrando todos aqueles que querem interagir e participar nos comentários, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, pois nós não estamos aqui para explicar para quem não quer ouvir. Estamos dando oportunidade para quem sabe interagir, para quem sabe participar, para quem sabe verdadeiramente dialogar, como as igrejas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. Vamos aqui abrir o livro de Zacarias, capítulo 6, que é o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração e a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Próxima oração a ser ministrada para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco agora, através dessa internet, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra do maligno e contra toda a obra da carne, que estiver operando nessas vidas ou através dessa internet, em cada lar, comércio e coração dos benditos do Pai, conectados conosco agora em um só Espírito. Que eles venham ser protegidos e purificados e verdadeiramente libertos, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Zacarias, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, a Eudai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas. Põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de Zacarias, nós vemos o Senhor ali trazendo aquilo que o Senhor Jesus trouxe também no Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1, constituindo reis e sacerdotes, para agirem de acordo com a sua vontade, para trazerem benefício a toda a população. E aqui nós vemos também o Senhor foi sendo bem claro: isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. A honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade, tudo isso aí é consequência daqueles que o seu coração não está buscando alcançar esse tipo de coisa, pois o Senhor honra quem honra a Ele. Então é necessário a gente tomar sempre muito cuidado, parar de ficar focando só na bênção, só no objetivo, e lembrar daquele que está conosco em todo momento.
em cada passo de nossas vidas, ele deve ser sempre prioridade. Deve ser honrado e valorizado com um imenso valor, imensurável valor do qual ele tem. Um valor que não tem nada nesse mundo capaz de suprir, capaz de pagar, capaz de preencher a ausência que é o Senhor, nosso Deus, em nossas vidas, se nós não estivermos em obediência na sua presença. Então devemos buscar sempre, como o Senhor Jesus afirmou, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como o Senhor Jesus foi bem claro, aquele que perseverar fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado, como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. E o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live é o livro de Lucas, que possui 24 capítulos. Livro de Lucas, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nessa live para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o próximo livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Lucas, capítulo 19. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Lucas, capítulo 20, para a sua meditação. A partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, seja sobre uma de nossas mais de 100 denúncias, ou sobre nossas inaugurações, nossos templos físicos, nossos projetos. Estamos aí para juntar todos em um só Espírito, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para levar a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso ao lar, comércio, veículo, aonde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando essas vidas, libertando, restaurando e renovando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, eles recebam a cura, proteção e purificação, para se tornarem igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção, Deus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A partir de 1h12 estarei interagindo com todos vocês. Para mais honra e glória ao Senhor Jesus, mas deixe seu primeiro nome, seu município, seu estado nos comentários, pois eu quero responder, mas eu tenho que focar na ministração da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra do Senhor, Salmo 119, versículo 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos aqui à ministração, no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 21 ao versículo 27. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dá-lhe ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem, lhe será tirado.
Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 19 do livro de Lucas, essa passagem é uma passagem muito forte, porque a gente vê aqui o caráter e a justiça do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e como Ele recompensa a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Pois aqui nesse trecho que eu li para vocês, foi o servo que recebeu um só. A capacidade dele já era pouca. O Senhor concedeu a cada um de acordo com a sua capacidade. Aqui um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu apenas 1. E esse que recebeu apenas 1 ainda tentou jogar a culpa no Senhor pela omissão dele. Aquela falsa aparência de não, mas Deus sabe que eu não ia conseguir fazer, mas Deus sabe qual era a minha intenção, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Você precisa saber é que quem fala Deus sabe na Bíblia Sagrada é a serpente quando está tentando enganar a Eva. E da mesma forma, quando não é o inimigo, é a sua própria carne tentando fazer com que você se afaste da presença do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor Jesus foi bem claro, o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. E aqui o Senhor foi bem claro no versículo 22, respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Como o próprio Senhor Jesus afirmou, iremos prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca no dia do juízo. E aqui o Senhor deixa bem claro que era necessário levar aos banqueiros para que tivesse juros. O Senhor novamente utilizando do dinheiro, dos valores de espécie, para demonstrar a nós como é importante a gente estar interagindo com esse mundo, mas não com os nossos corações presos nele, não temendo aquilo que está nesse mundo, mas sim temendo, honrando e respeitando aquele que deve estar habitando dentro de nós. E através de nós guardarmos e praticarmos os seus mandamentos, Ele e o Pai virão fazer morada dentro de nós. Palavra do Senhor Jesus, João capítulo 15. E aqui nós vemos ainda que o Senhor fala, tira daquele que tinha apenas uma, porque ele não fez nada com aquilo que ele havia sido concedido, e entrega aquele que mais tinha, o que tinha 10. E aí os outros ali até questionam, Senhor, mas ele já tem muito. E o Senhor foi bem claro, até lhe será dado mais. Porque quando somos fiéis no pouco, quando somos fiéis ao Senhor nosso Deus, independente da circunstância, o Senhor concede segundo o desejo do nosso coração, ou segundo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aqui no final o Senhor fala sobre os inimigos que não aceitaram o governo, a majestade e o domínio do Senhor sobre eles. Então devemos lembrar com muita atenção e cuidado, aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. A sentença já está declarada para aqueles que são os inimigos. Então devemos nos posicionar, pois esse Senhor é bondoso, misericordioso e justo. E lá em João capítulo 15, versículos 14 e 15, ele afirmou, se fizerdes o que eu vos mando, não mais me chamarei de servos, mas me chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então devemos buscar ao Senhor enquanto há tempo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, buscar ao Senhor sem cessar, inclusive de madrugada aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Pois lembrando que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, quem não conseguiu anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você terá prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Pois nós, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, também somos um grupo de empresários. E a inauguração
exploração dos nossos tempos físicos leva a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Sejam todos, vocês que estão chegando agora, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para mais um glória ao Senhor Deus, quem quer uma palavra do Senhor para a sua meditação, escolha o número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E toda live de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, vocês vai ter no mínimo um livro, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E daqui a pouquinho também escolha o número de 1 a 7, que logo mais na live estarei sorteando mais 7 números, para você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E abençoados, agora eu irei apresentar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja tem para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, que boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Está dado o recado, lembrando que quer mais informações, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, nesse momento, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, para interagir conosco nos comentários, deixe seu primeiro nome, município e estado, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E nós não estamos falando de religião em momento nenhum. A política é necessária para o desenvolvimento e o bem-estar de toda a população, pois se não fosse a política, nós não conviveríamos aí em sociedade. Primeiro ponto. Não é porque tiveram mações podres durante a política que agora vamos abominar, condenar completamente, generalizar todo o pomar, porque tem maçãs podres, não podemos condenar todo o pomar. Agora é necessário a gente examinar as obras e os frutos e trabalharmos sempre com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber uma palavra para a sua meditação. Próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 são os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sigam ou se inscrevam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o próximo livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live, para aumentar a fé de todos vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, 2 Tessalonicenses capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2,
para a sua meditação. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Pois as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo também que nós utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Não esqueça de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 11. E o abençoado ele havia comentado que também quer ser um bendito bem-aventurado. Então é necessário verdadeiramente você continuar se juntando conosco como você já está fazendo para mais honra e glória ao nosso Deus. E não é porque eu estou achando sendo egocêntrica, não. É porque a gente só traz aquilo que está escrito. A gente traz oportunidades e recursos e condições para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Lá em Mateus 25, do 31 ao 46, já demonstra que para você ser um bendito do Pai, ser chamado de bendito do Pai, é necessário fazer obras sociais, trabalhos sociais, em nome do Senhor Jesus. E nós damos oportunidades, recursos e condições para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Como o nosso sacerdote apóstolo comentou ali na mensagem que eu apresentei para vocês, de 2% a 100% do valor em dinheiro da sua renda, para que você possa fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, independente de segmento religioso de fé. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso com orações para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. E recebam agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo toda venda, todo impedimento e toda obra, seja da carne ou do maligno, que estiver impedindo essas vidas de produzirem abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, gente. Vamos deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Vamos à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, o Senhor batendo na mesma tecla em cada um livro e capítulo ministrado. A importância verdadeiramente de nós nos posicionarmos com confiança, guardando e praticando os seus mandamentos, bendizendo e honrando ao Senhor em cada obra, área e setor de nossas vidas. Como em Salmos capítulo 103, todas as nossas obras bendigam sempre o nome do nosso Senhor. Pois aqui o apóstolo Paulo fala sobre as tribulações e as adversidades que há, com as perseguições que acontecem quando estamos trazendo verdadeiramente a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Então é importante que nós jamais venhamos a permitir que aquilo que está nesse mundo venha tornar infrutífera a semente daquilo que é celestial, que não é uma promessa vazia do nosso Senhor Deus, é uma promessa verdadeira que se cumpre. Ele nos prometeu não só nessa terra, não só nossas futuras gerações, como também o mundo por vir, a salvação eterna. Devemos lembrar onde deve estar o nosso foco, o nosso direcionamento, a nossa atenção, o nosso coração. Como ele mesmo afirmou, que nós devemos juntar tesouros no céu, porque aonde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. E o nosso coração deve estar sempre presente com o Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 é a próxima ministração, é o próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem a sua palavra revelada nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o próximo livro aqui a ser ministrado é o livro de Joel, que possui 3 capítulos. Livro de Joel, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estão escolhendo também o seu número de 1 a 7 para logo mais nessa live receber mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Joel, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Joel, capítulo 3, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Eu também estou de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @mileofertadim, tirando suas dúvidas, interagindo com vocês nos comentários, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É muito importante a participação e a interação de todos vocês, que vocês possam vir ser igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. O comentário começado comentou ali que é um milagre do nosso Senhor Deus, pois fez uma cirurgia no cérebro esse ano e em abril ficou na UTI em coma, mas ali a rede social cortou o seu testemunho. Mas se está aqui comentando para mais uma glória ao nosso Senhor Deus, já está tudo muitíssimo bem, pois eu também sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para honrar e glorificar e bendizer esse Deus que literalmente nos concedeu a vida. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E concedeu 2 vidas, né? Já que eu nasci uma vez e depois nasci novamente da água e do Espírito. Para mais honra e glória do meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial. Eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa, justa, bendita e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada alma, espírito e coração, dos benditos, amados, igrejas vivas do Pai, e que eles venham ver as tuas maravilhas e as alcançarem
e que eles possam ver as tuas maravilhas, os alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, para bendizerem, exaltarem, glorificarem ainda mais o teu grandioso nome em todos os povos e nações, onde esta internet estiver alcançando através da tua igreja virtual, seja para mais honra e mais glória do teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. A Lidiane de São Paulo, seja muitíssimo bem-vinda com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o milagre que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez. E Deus me deu vida novamente, pois os médicos não me davam vida. Pois aquele do qual detém toda a cura em suas mãos, aquele do qual verdadeiramente nos concede a vida, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Os médicos são novamente uma ferramenta do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Mas quando é impossível para o ser humano, é aquele momento que o nosso Senhor Deus se mostra presente e torna tudo aquilo que é impossível possível, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é necessário a gente sempre fazer a nossa obra, então você não desperdice essa oportunidade, esse livramento que o Senhor Deus o concedeu, e seja uma igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Espalhe a palavra, o evangelho do Senhor. Não estou falando de religião, não. Espalhe a palavra do Senhor, você já tem um testemunho fortíssimo, para que você demonstre através da sua vida a diferença, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor nosso Deus. Que você possa vir a se tornar uma amiga do Senhor Jesus, ouvindo, guardando e praticando os seus mandamentos, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. É muitíssimo bem-vinda para acompanhar nossas lives, para aumentar a sua fé, aqui na madrugada, na @igreja de benditas, a partir de 00h07, e para tirar suas dúvidas, aprender mais, conhecer mais, no @mileofertagim, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Vamos aqui à ministração do livro de Joel, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 27. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Joel, após ali o castigo e o juízo sobre o povo que havia se apartado dos caminhos do Senhor, no momento da tribulação e da adversidade, voltaram aos caminhos do Senhor e a misericórdia do Senhor os alcançou, de forma que tudo aquilo que se havia perdido, o Senhor restituiu. Então é muito importante a gente lembrar que devemos ser gratos e obedientes ao Senhor nosso Deus em todo o tempo, para que Ele possa sempre vir ao nosso favor através de livramento, para que o exército do Senhor venha sempre para nos socorrer e não para exercer o juízo para que venhamos nos arrepender. É ótimo ser castigado pelo Senhor Deus, pois Ele mesmo afirmou, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam e se convertam. Mas é muito melhor permanecer ali sempre em obediência, alegrando o coração do nosso Senhor Deus, para que através da alegria dele em nós, a nossa alegria se torne completa. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não temendo o mundo, mas temendo aquele em espírito e em verdade que nos concede a vida, que é o Criador de tudo e de todos. Próximo rebanho bendito ímpar de número 1. E o rebanho bendito par de número 2 são os próximos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem a sua palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação.
Próximo livro aqui a ser ministrado é o livro de Jeremias, que possui 52 capítulos. Escolha o seu número de 1 a 7, pois daqui a pouco eu estarei sorteando mais 4 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. O Gleidson do Pará, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para levar a palavra do Senhor ao lar, comércio, veículo, aos corações de cada um dos benditos do nosso Senhor Deus que estão conectados conosco nesta live. Próximo livro de Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, Jeremias, capítulo 9. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de Jeremias, capítulo 10, para a sua meditação. Deixem nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado, que eu estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas a partir de meia-noite, a partir de 1h12 da madrugada, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Todos os seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, orações diretamente em cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que age agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando e libertando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, restaurando e renovando cada lar, cada comércio e cada veículo, para que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio e no veículo, dos benditos amados do Pai, que estão conectados conosco através dessa internet em um só Espírito. E eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Jeremias, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles, falam engano, com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela. Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 9 aqui do livro de Jeremias, vemos como nada é por acaso. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Pois aquilo tudo que eu comentei com vocês aqui ainda há pouco, o Senhor testificando. O zelo que nós devemos ter para com a palavra, para com a lei, para com os mandamentos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para que não venhamos sofrer a ira do Senhor, mas que tenhamos sempre a alegria dele em nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, pois o Senhor, ele castiga e repreende aqueles quanto ele ama. Então devemos nos arrepender e nos corrigir enquanto há tempo, para que verdadeiramente possamos alegrar ao coração do nosso Senhor e através da alegria dele em nós, a nossa alegria permanecer completa. Pois aqui vemos como tudo pereceu por causa da iniquidade do povo, por causa do pecado, por causa da infidelidade.
A terra, os animais, as pessoas, tudo ruim se quem não estiver firmando não for o Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a rocha verdadeira, que foi rejeitada pelos edificadores, mas é aquela que é a principal pedra angular, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o último livro é o livro de Daniel, que possui 12 capítulos. Livro de Daniel, que possui 12 capítulos. É o último livro a ser ministrado nesta live e será para meditação de todos nós nesta madrugada. A partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas. Deixem o seu primeiro nome, seu município, seu estado aí nos comentários para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, é uma meditação do coração do Senhor nosso Deus para todos nós estarmos meditando nesta madrugada. Daniel na cova dos leões, o Senhor testificando que mesmo em meio a todo o perigo, toda tribulação, se nós confiarmos e obedecermos a Ele e não for encontrada em nós culpa, o Senhor nos livra de qualquer situação. Próxima oração a ser ministrada, sigam ou se inscrevam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças, e haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para cada uma vida conectada conosco através dessa internet, venham alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre e se ajuntar conosco em um só Espírito, para bendizer, exaltar, adorar e glorificar ainda mais ao Teu grandioso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração, no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Vou do versículo 1 ao versículo 7. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes de sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 aqui do livro de Daniel, como eu comentei com vocês antes da ministração, a importância que tem em nós sermos encontrados perfeitos pelo nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem culpa, sem mácula, para que o Senhor possa operar ao nosso favor, independente da situação da cilada que arme, seja o inimigo ou seja a própria carne do ser humano. Que o Senhor nosso Deus pode nos defender
imensuravelmente quando estamos em obediência, em santidade e em santificação. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, pois através de nossas obras e nossos frutos que nós demonstramos quem é o nosso Senhor. Pois lá em Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus afirmou: porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Então, antes de nos preocuparmos com as tribulações e as adversidades, aquilo que o inimigo pode ou não tentar contra nós, devemos confiar e meditar e praticar na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Antes de sortear os números de 1 a 7, estarei apresentando agora para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Denúncia de número 70. Vamos escolhendo o seu número de 1 a 7 e deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Então, muita atenção, o Senhor Jesus o Cristo desistiu dos templos físicos de 4 paredes, mas veja como a sua casa pode ser dele. Examine Mateus 21 com foco nos versículos 13, 15 e 16. Nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução para você e sua casa terem a constante presença do Senhor Deus. Basta você seguir ou se inscrever nas 12 igrejas virtuais e nos tornar os seus representantes espirituais e naturais. E assim terão orações todas as madrugadas e também orações ao vivo com ministrações na Bíblia Sagrada. E para a sua casa ser limpa, você precisa fazer como está escrito em Lucas 11, versículos 41 e 42, que é dar uma oferta de coração para nós das 12 igrejas virtuais. Examine Mateus capítulo 10 com foco nos versículos 40 a 42. E para o Senhor Jesus o Cristo te recompensar através das obras, como está escrito em Mateus 16 com foco nos versículos 26 e 27, basta você convidar pessoas para fazerem essas mesmas atitudes que você fez e está fazendo, mantendo o Senhor Jesus o Cristo dentro da sua casa, do seu veículo, do seu comércio, junto com as 12 igrejas virtuais dele, como está escrito também em Mateus 16, com foco nos versículos 26 e 27, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Apocalipse 3, com foco nos versículos 19 e 20, e em Mateus capítulo 18, com foco no versículo 20. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine João 7, com foco no versículo 38, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que nós não temos nada de que você precisa, tanto financeira quanto espiritual, e que o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada em nenhum dos livros citados nessa denúncia, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 70, que é a mensagem de número 31, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E Edmilson de Belém do Pará, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora o número de 1 a 7 para que o Senhor nosso Deus possa estar falando ao seu coração nesta madrugada. Lembrando que quem perdeu as ministrações, essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejas benditas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Deus, 1, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2.
Joel, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 5, vai meditar em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, se você escolheu o número 5. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vão deixando aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, para vocês participarem dessa live no @Igrejas Benditas, para sermos todos igrejas sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando, comentando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vocês têm a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, para buscarem ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, com as nossas lives de segunda a sexta de nossas 12 igrejas virtuais e receberem orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, com foco nos versículos 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembrando que o link e horário das lives nossas igrejas virtuais e outras informações importantes você encontra na descrição dessa live. Ou então abra o perfil, vá na aba de seguindo, você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois nós estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet com @Igrejas Benditas, independente dos recursos ou condições financeiras, independente do segmento religioso de fé, independente do seu grau de escolaridade. Entre em contato conosco no privado, pedindo a inauguração de um dos nossos templos físicos na sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de que todos tenham a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Pois, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10, primeiro priorizar os domésticos da fé. Mas nós damos oportunidades, recursos e condições para todos interagirem, cada um de acordo com a sua capacidade, cada um de acordo com os seus recursos ou condições financeiras, cada um de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então fale também com as autoridades políticas da sua região, seja vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, senadores, governadores, seja também com os empresários e os comerciantes, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus até a sua região. Uma obra sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para o lar, comércio e veículo, para beneficiar a todos vocês. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão chegando agora, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estarem interagindo conosco, tirando suas dúvidas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou passar a palavra para o nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado. E lembrando, aqueles que já deixaram o seu nome anteriormente, coloque novamente toda a live, coloque seu primeiro nome,
o seu município, o seu estado, para estarmos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Agora o nosso sacerdote apóstolo vai falar. Bom, eu saúdo a todos vocês com a paz e graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês agora perguntem como vocês têm uma vida com abundância. Espero que vocês perguntem se o caminho que vocês estão andando, o caminho realmente é o caminho certo. Então vocês perguntam, vocês querem ser usados por Deus? Pergunta como é que faz isso. Glória a Deus. Você tem um livro para ser lançado aí para instruir vocês. Quer levantar se o seu líder realmente está de forma correta? Como é que eu vou saber isso? Você pergunta para mim que eu vou te falar. Então, quer dizer, o que você quiser perguntar, eu estou aqui. Eu tenho um sonho profissional de ser um cara bem desenvolvido financeiramente. Opa, também eu te explico como fazer isso. Isso aí, Deus me deu esse dom. Exatamente, tudo para mais um Deus me deu esse dom. Então, quer dizer, dinheiro, isso aí para mim... Deus me deu o dom. Isso aí não tem como, isso aí Deus me deu o dom. Muitíssimo amém. Então, quer dizer, é só vocês perguntar, gente. Exatamente. Perguntar, fazer a sua pergunta. E pro abençoado ali que falou que todo dia não precisa colocar o nome, não, você não é. Peraí, colocar o nome. Você não é sacerdote para estipular as regras regidas aqui nesse ministério nosso em Deus Todo-Poderoso. Então o que você tem que fazer é obedecer de acordo com as escrituras sagradas. Eu peço que todos os dias e todas as vezes que dirigir, fala isso porque sempre tem alguma pessoa entrando que vai olhar e falar assim, mas por que ele lá não deu o nome e eu tenho que dar? Por que ele lá não falou o estado, não falou o município, eu tenho que falar? Então é só por isso só. Porque sempre aqui, nós estamos em todas as redes. E aí, quer dizer, a pessoa está numa rede daquela olhando, viu que você não deu o nome falou, ou nós falamos de você, sem falar o seu nome, falar o seu município, não tem como a gente gravar de todo mundo. Exatamente. Então, quer dizer, são muita gente. Então, por isso que é necessário você, se você fazer 10 perguntas, é melhor você colocar e fazer esse favor para nós, que é muito importante. De outro lado também, que eu quero dizer para vocês poderem prestar bem atenção, todos os celulares de vocês têm uma sequência de números. Todos eles têm um CEP. E o que se ocorre? Quando você verdadeiramente aciona ele de algum lugar, é uma identidade sua. Ele tem uma identidade sua. Então você está carregando. É por isso que muita gente que é terrorista não leva esse tipo Não fala esse nome. Não leva nenhum aparelho de telefone, não leva nada. Para só, vocês param com isso, tá? Reclama com a rede social. Aqui no caso é eles que criam as leis. Então parar só. Então, quer dizer, eles não leva por causa de quê? Por causa disso aí. Porque isso aí, cada vez que você aciona ele, qualquer ser humano sabe onde é que está você. E aí, quer dizer, não adianta você falar que ele está no Rio, se verdadeiramente você está em São Paulo. Quer dizer, nós vamos descobrir. E aí é uma forma de nós identificar vocês se vocês estão sendo verdadeiros. Se não está sendo mentira. Então é isso aí, gente. É um examinando o outro, é um vigiando o outro. Exatamente, tá, para ver interação, participar como as igrejas vivas. A palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 7. Examine os frutos. Cautelai dos falsos profetas, cuidado, examina eles. Mateus capítulo 24 também, por haver sinais e prodígios, o amor de muitos esfriariam, porque eles fariam sinais e enganariam, se fosse possível, até os escolhidos. Então a Bíblia está ali, ela não esconde nada. Então quando vocês perguntam, deixa aí o estado, o município e o seu nome, e aí a gente vai falar. O que você perguntar, tu pode ter certeza que você vai ter resposta. Muitíssimo amém. Tudo para mais uma glória. Porque a gente sabe mesmo. Porque é tudo de acordo com as escrituras sagradas. João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir. Então, quando está escrito que é todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Quer dizer, a pessoa diz, como? Então, quer dizer, hoje, se eu quisesse hoje governar qualquer um país, graças a Deus eu tenho sabedoria para isso. Glórias ao Senhor. Qualquer um país eu tenho sabedoria para poder governar ele e prosperar toda a nação. Qualquer um país. Só que você nunca vai ver eu sendo candidato a nada, de forma nenhuma. A não ser a ser o candidato a reino dos céus. A ser o candidato a entrar no céu. Exatamente. De forma nenhuma. Porque eu entendo que o melhor é verdadeiramente servir o Senhor e servir as pessoas. Eu entendo que o melhor é isso. Não querendo menosprezar a política, mas eu não desfaço por nada. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Entendeu? Mas é isso aí. Então, se vocês perguntar, eu posso resolver o problema de vocês. Tanto seja financeiro, como seja espiritualmente. Do jeito que for, a gente vai resolver. Que nem nós vamos entrar
nos estados de vocês, no município de vocês, você vê só, Deus me deu uma obra que eu posso ajudar todas as casas do município financeiramente. Todas, seja ela rica ou seja ela pobre. De acordo com as condições dela, todas elas, eu posso ajudar elas. Olha só pra você ver como é que situação. Quando o Senhor Deus faz e entrega verdadeiramente, todos são beneficiados. Todas, de 2% a 100%. Eu vou abençoar todas as casas do município. Todas. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aí você vê só como é. Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, Deus deu como fazer isso. O Senhor manda nós sermos uma bênção para mais uma glória ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, quando vocês falarem, falam assim, ó, isso, como é que eu quero, como é que eu consigo isso, eu quero dar uma vida melhor para minha esposa, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe, Gente, é só vocês falarem. Agora é aquele negócio, quando o Senhor Jesus disse, ó, seja fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre muito. Exatamente. Então é necessário você... Como a gente ministrou ali em Lucas capítulo 19. Exatamente, porque o que se ocorre? O reino de Deus não é só a palavra, é muito mais atitude, é muito mais obra, porque a fé sem obra é morta. Exatamente. A própria palavra do Senhor Deus sempre gera uma atitude. Onde tem palavra do Senhor, tem ação, tem movimento, tem causa, circunstância. Então quer dizer, ele sempre está ali, ó, aí, ele sempre quer ver Abraão, ele viu a fé de Abraão, Aquela outra pessoa também que chegou no centurião, o Senhor Jesus falou assim, nem em Jerusalém eu vi tanta fé nesse homem. Quer dizer, a fé ela é vista. Exatamente. E da mesma forma também, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus, não é ouvir discurso, não é ouvir pregação, é ouvir literalmente ela como está escrito. E quando é que você escuta ela literalmente como está escrito? Como ela está fazendo aqui, ministrando só as escrituras sagradas. E aí você pode ter certeza que você tem muita fé. E por esse motivo eu ainda digo também que a gente somos muito mais eficientes do que qualquer um tempo físico. Já estamos há quase 2 anos aí, ninguém veio aqui e não, mas não tem qualquer advogado, mais bobo que seja, ele ganharia uma causa nossa se eu não tivesse realmente provar. Se eu não tivesse como provar, ele ganharia a causa. Mas vê só, eu tenho como provar, poxa. Então, quer dizer, não existe. Aqui conosco, e detalhe, e nós não fazemos questão, não, fica só comigo, não. Pode continuar lá no tempo onde é que você está. Somos irmãos, vamos Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Exatamente, então esse é o nosso foco, de verdadeiramente, porque ninguém trouxe nada para essa vida e ninguém vai levar nada. Talvez até por eu pensar assim, ter esse sentimento, ele me revela todas as bases financeiras. Todas as bases financeiras do mundo, ele me revela todas. Exatamente, tudo para mais uma glória do Senhor. Já teve muito, deixou esse muito para poder seguir os caminhos do Senhor, e o Senhor concedeu ainda mais, porque mesmo antes de se converter, o coração já não estava preso nesses recursos financeiros. Não, nunca teve, quer dizer, você vê, eu afirmo para você e falo para você hoje. Hoje eles dizem que o cara mais rico do mundo é aquele cara lá que está lá fazendo foguete. Os foguetes, fazendo os foguetes dele, não leva não. Eu digo para você que eu sou mais do que ele. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você nas próximas lives, segunda a sexta, aqui no @Igreja Bendita, a partir de 00h07, 12 minutos antes das 7, no @Miller Oferta Din. Entre em contato conosco no privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, e fale com as autoridades políticas e os empresários da sua região para levar uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.